Amém. Estamos de volta aí com o nosso devocional. Que bom que você está aqui. Hoje a gente vai orar pela família da Ana Lúcia, tá bom? A respeito de saúde. Vamos usar tudo que a gente tem aprendido a respeito da palavra, do que a gente libera para para essa família maravilhosa aí, para que a gente veja Deus operando. Amém? Conto Amém. com vocês. Bom dia, paz do Senhor, querido. Bom dia quem está entrando aí. Celeste, Cláudio, Vanessa. Ontem a gente teve o FIO, nosso culto, e eu não sei o quanto pôde te edificar. A gente aprendeu um pouco sobre o poder da palavra, né? O que a gente diz, o que isso pode gerar. E a gente já tem ouvido isso. Eu sei que não é uma novidade, mas não tem sido uma verdade em meio à igreja. E nós não temos vivido conforme a palavra diz para a gente viver. Primeiro, a gente pode perceber isso pelo fruto. A gente tem vivido aquém daquilo que Jesus nos entregou, aquém do sacrifício que ele fez, da liberdade que ele nos deu do pecado, da salvação completa. Não é só ser salvo, só o teu espírito salvo, mas também cura, libertação e salvação. Ele nos deu tudo isso. O sangue dele nos lavou. O pão nos curou, sabe? O corpo dele, as feridas que ele passou, pelo caminho que ele seguiu, nos curou. Então a gente precisa começar a entender por que nós temos vivido aquém do que ele nos entregou. Talvez seja por uma mentalidade primeiro, porque a gente não se acha merecedor e a gente acha que não deveria nem acessar as coisas de Deus. De verdade, isso pode ser um pensamento real, porque a gente não merece mesmo e a gente está tão distante de Deus que nós precisaríamos nascer lá na história de novo, antes de Adão, para poder merecer alguma coisa, se é que mesmo assim mereceríamos. Mas ele decidiu que funcionaria diferente e eu não tenho aceitado aquilo que Deus tem falado a meu respeito. Então, o grande problema, eu acho que é o nosso desencaixe naquilo que Deus fala. Então, quando eu me desencaixo da proposta, da propósito e do que Deus pronuncia, eu começo a viver conforme a minha capacidade e aquilo que eu posso alcançar. E eu quero bênçãos, eu acho que todos aqui querem famílias felizes, em paz, saudáveis, prósperas, a sua carreira funcionando bem, seus relacionamentos. Acho que todo mundo deseja isso para si, mas ao mesmo tempo há um sabotar dessa história, dessa jornada, e normalmente eu sou o sabotador, porque sou eu quem decide o que vai acontecer comigo. Ou eu acredito no que Deus propôs para mim e recebo isso, ou eu não acredito e eu vou viver de qualquer outra forma. Então, qual a conclusão que a gente vem chegando? Que a palavra é poder. A palavra não tem só poder, ela é poder. A manifestação da palavra é manifestação de poder. Porque às vezes a gente fica pensando assim, a palavra tem poder, então conforme eu disser algo, pode acontecer. Não. O que eu digo é o que vai ser gerado. Então a palavra é a manifestação de poder. Para te falar a verdade, no mundo, no universo, a coisa mais poderosa que tem é a palavra. Não tem nada mais poderoso do que a palavra no universo. Aí você vai dizer, mas Deus é mais poderoso. Sim, mas Deus não é uma coisa. Amém? Deus é um espírito. Então, falando de coisas, a coisa mais poderosa que existe é a palavra. E quem criou a palavra com essa capacidade é Deus. E eu preciso, então, me aprofundar. Como é que essa palavra funciona? Então, te sugiro assistir o fio de ontem, chama A Origem. E se você já assistiu, assista de novo, medite nisso e medite no que Deus vai te falar a respeito disso. Por quê? Porque palavras, eu preciso dominar isso, entender bem, elas transmitem medo, transmitem coragem, transmitem alegria, e a Bíblia diz que também morte e vida. Então, se ela transmite,
eu já tenho ideia do poder que ela tem de alterar atmosferas, alterar ambientes. De repente está todo mundo alegre num lugar e uma pessoa vem e fala uma palavra diferente, pode perceber, a atmosfera daquele lugar muda. E as pessoas começam a funcionar diferente. O contrário também é verdade. Tá todo mundo meio chateado, tal, e chega um cara que crê, que tem fé, que é diferente, e ele traz uma palavra de esperança, de repente todo mundo começa a reagir àquilo e realizar coisas, e trazer transformação. É por isso que é importante, por exemplo, se eu sou empresário, quem são as pessoas que eu vou escolher para trabalhar na minha empresa? Se eu quero casar, quem é a pessoa que eu vou escolher para eu casar? Porque essa pessoa tem poder para transformar a minha família em bênção ou em maldição. E aí, a gente jogou nos outros, né? Agora eu quero trazer para a gente mesmo. Nós temos poder para transformar nossa família, nossa casa, nossas finanças, nossa saúde física, mental, em bênção ou maldição. Quando os espias, a história do povo que tava, do hebreu que estava no Egito preso, eles vão até olhar a terra prometida, ou seja, eles estão indo à promessa, aquilo que Deus ofereceu para eles, e quando eles voltam, eles inflamam o povo negativamente. Por quê? Porque a palavra deles era: a gente não merece, a gente é pequeno, a gente é muito inferior, a gente é tipo, a gente se vê como gafanhoto. E isso gera morte, isso gera desesperança. Daí a necessidade de eu me preocupar com cada palavra que eu pronuncio. Com cada palavra é uma proclamação, é como se fosse uma determinação para acontecer algo. Porque é você que governa a sua vida. E é você que tem poder para decidir o que vai acontecer. E é você que vai gerar vida, morte, alegria, tristeza, o que você quiser. Bom, como pano de fundo, a gente entendeu isso e eu creio que a gente precisa de muito tempo estudando a palavra para entender como isso funciona. Eu quero dar alguns pequenos significados para você ser despertado, e eu declaro isso, despertamento na sua vida. Então perceba que muitas vezes eu libero palavras de propósito, eu paro e libero essa palavra. Quando eu paro e libero, eu busco fé em mim e eu declaro ela crendo que vai acontecer. Então eu estou dizendo, vai haver despertamento em você, sede fome pela palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Olha a importância que Deus está dando. Você pode não viver de pão e água, mas você vai viver da palavra de Deus. E se eu não tenho a palavra de Deus, está implícito que eu não vou viver. Que eu vou viver o tanto que o pão e a água e o vinho podem me sustentar. Talvez 80 anos, talvez 90 anos, cento e poucos anos é o máximo. Agora, pela palavra eu vou viver eternamente. Outra coisa, pela palavra eu não só vivo, eu vivo em abundância, porque foi isso que a palavra me disse. Que a minha vida, a proposta de Deus para mim é vida e vida em abundância. E se você quer isso, comece então a declarar também para você o que você quer. Eu vou te explicar já já por que isso. Cada manifestação de palavra eu gero mais poder, cada geração de poder eu gero mais coisas na minha vida, bem, boas ou ruins. Cada palavra tem origem em algo que está na minha fé ou naquilo que vai ser criado, e ela origina o que vai ser criado. É ela que é a semente que faz algo ser criado. Gênesis 1:2, eu vou dar um exemplo para você. Vamos, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí Gênesis 1:2 diz: a terra era sem forma e vazia, a sombra pairava sobre o abismo, as trevas pairavam sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, tá tudo parado, tá lá as trevas, tá o Espírito Santo, as águas, né? E o abismo, né? Então, de repente, Deus vai falar assim: preciso criar coisas. Aí, o que que Deus fez? Olha esse verso. E disse Deus. Então, eu levantei de manhã, segunda-feira, e quero uma semana abençoada. O que que eu deveria fazer?
acender uma vela. Não. Fazer um ritual. Não. Pôr a Bíblia aberta em cima da mesa. Não. Eu devo declarar aquilo que eu quero. Eu não estou falando de positivismo e eu não estou falando de ideias soltas, tipo assim, agora eu tive ideia que minha casa vai ser roxa e vai... Não, as coisas vão acontecer. Não. Eu estou dizendo assim, o que Deus diz sobre mim, eu preciso gerar essa semana. Para eu poder chegar no final da semana tendo colhido. Senão, no final da semana, na semana que vem, eu vou colher mais ainda, ou isso vai sendo gerado no tempo que é necessário para que isso seja gerado, e ele vai acontecer. Mas se eu não gerar, ele não vai acontecer. Então, de repente, a terra está vazia, não tem nada. E disse Deus. Talvez sua vida espiritual esteja vazia. Diga você. Porque Deus já disse que você é espírito e você é um filho amado. De repente, seu relacionamento está vazio e não está bom. O que eu faço? Volto à minha fonte de origem e realizo aquilo que Deus quer que eu realize. A terra está vazia na sua carreira. Gere vida. Quero que você comece a pensar agora. Que áreas você vai gerar? E o que a gente está fazendo aqui? Isso é uma autorresponsabilização. Porque Deus decidiu que nós realizaríamos as coisas. Ele falou assim: eu vou sair de cena, Jesus falou isso, para vocês fazerem o que eu fiz e até mais. Então, nós temos responsabilidade de gerar coisas nessa terra. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, se manifeste, filho de Deus. Manifeste com a sua boca. Talvez você não possa estar lá na presidência da República, mas você pode liberar palavras de bênção e pode causar transformação na sua empresa, na empresa que você trabalha, na sua escola, na sua família. O Espírito estava sobre as águas, a escuridão ali, sobre o abismo, e disse Deus, haja luz. E eu digo hoje, haja vida na sua família, haja cura, haja saúde na vida da família da Ana, cura completa na sua vida, eu declaro isso, concorde comigo, e aí somos dois concordando com a mesma palavra. Vai entendendo como que Deus encaixou essas situações. Tem uma frase que as pessoas amam dizer, né? Paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me machucarão. Essa é a maior mentira que pode ter. Palavras geram morte. Então, eu tenho que prestar atenção em cada palavra que eu ouço e recebê-las ou rejeitá-las. Se pessoas lançaram palavras de maldição na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, comece a não receber, porque a palavra verdadeira é que você é uma bênção e que você é um filho amado e resgatado, e que você foi inserido de novo numa família, e que ele te trouxe de volta para o reino do seu filho. E é essa posição que ele te colocou assentado junto com o filho, que ele te trouxe, salvou e te curou. Essa é a verdade. Então eu preciso começar a declarar essas verdades. Eu não sou órfão, eu não sou solitário, eu não sou um fracasso. Eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado que, se arrependendo, eu tenho acesso a tudo. Então eu não posso estar longe da verdade. Eu não posso estar afastado daquilo que Deus planejou para mim. Há homens perversos que querem trazer destruição. Esse é o intento dele. E eles são usados pelo veneno do inferno. E eles vão sempre lançar palavras. E eu tenho que ser inteligente para pensar assim, astuto mesmo, sabe? Como a serpente, tipo assim, eu preciso entender que essa pessoa está falando isso e o intento do inferno, talvez nem da pessoa seja, é me destruir, é tirar minha esperança, é me afastar da palavra. Toda vez que o homem peca, que ele erra, a acusação vem sobre ele e ele se afasta da palavra. E ele procura outros caminhos. Ele se afasta da igreja. Então, o que bem utiliza da palavra, come o seu fruto, a Bíblia diz. O que bem utiliza da verdade, come o fruto dela, o resultado dela. Então, a palavra concebida no meu coração, ela pode gerar coisas. Comece a enumerar as coisas que você gostaria de gerar. Outro texto. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a
Palavra de Deus. Eu preciso de fé, pastor. Amém. Começa a ouvir a palavra de Deus. Ele não diz só ler. Ele, não é não. Ele diz assim, ouvir a palavra de Deus. E não tem mais construção no meu cérebro do que ouvir a minha própria voz. Percebe como as pessoas amam falar. Tem gente que você nem consegue falar. Você fala uma coisa, já começa. Porque a gente ama ouvir nossa voz. Tem dia que eu falo tanto por causa dos devocionais, das pregações, ministrações, discipulado, da minha carreira, né? No meu trabalho, em outras áreas, que eu percebo que eu já estou ficando sem voz. Hoje é um dia que eu estou mais sem voz, estou mais fraco, porque fala muito, a gente tem essa tendência. Apesar de ter 2 ouvidos e uma boca, a gente fala muito. Então fale coisas boas, já que a gente vai falar, já que é legal falar, fale coisas boas, fale coisas que gerem vida. Mas para isso, eu preciso crer, eu preciso ouvir a palavra certa para poder crer e para liberar essa palavra certa. Então eu leio, declaro essa palavra que Deus falou e a partir daí eu vou gerando fé em mim. É um ciclo, é um exercício. E pessoas vão falar para não fazer isso. Ah, mas isso é meio ridículo. Não é. É isso que me alimenta e que me leva. Paulo fala para a gente ter tanto cuidado com as palavras que ele fala assim que eu preciso ter esse escudo da fé. A fé vem pelo ouvir. Então eu gero a fé. E ele diz lá que o escudo da fé que vai parar os dardos inflamados do maligno. Os dardos são na minha mente. Então, esse escudo da fé, ou seja, o que eu gero de conhecimento, de fé e de crença naquilo que Deus falou, é que impede de ouvir o que o diabo fala para mim. E Adão e Eva ficaram expostos, não usaram a fé daquilo que Deus falou. Então, eu quero estimular você a aumentar a sua fé. Além disso, usem o escudo da fé, Efésios 6,16, tá? Usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Outro texto, Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Esse livro aqui, ó. Todinho, tá? Então, todo dia, ele tá falando assim, todo dia, pega esse livro, todo dia. Eu quero ter sucesso, pastor. Eu quero ser uma pessoa feliz, quero ter paz, eu quero ser realizado em tudo que eu faço. Então, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ah, qual é a fórmula do sucesso? Ah, 12 passos para o sucesso. Eu vou te dar um passo, o único passo. E não é nem, eu não estou falando nem de ler, porque você vai precisar ler para fazer esse passo aqui, tá bom? Mas o passo é, não aparte da tua boca. Não tire essas palavras da tua boca. Não tá falando só do meu coração e da minha mente, está falando assim, da tua boca. Para isso precisa estar aqui e estar aqui. A partir do momento que eu recebo essa palavra, ele está dizendo assim, declare essa palavra. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a declaração das verdades de Deus na minha vida, na minha família, vão fazer minha família ser bem-sucedida. Farão o meu caminho ser próspero. Essa é a chave do sucesso e da prosperidade na vida. Claro que essas palavras vão te levar a fazer coisas, porque é isso que o texto também tá. Medita dia e noite. Porque a partir do momento que eu começo a meditar dia e noite, um ataque do diabo, um desvio da verdade, eu percebo e tomo uma atitude diferente. Então não se aparte mais da sua boca o que Deus falou a seu respeito. Começa a gerar agora, começa a falar aí na sua casa, gerar aquilo que Deus falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nada é impossível para Deus. Ele me abençoou com sorte de bênçãos eternas. Ele me fez assentar no reino do seu filho. Eu não tenho falta de nada. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Começa a declarar as promessas que Deus te deu, as chaves que Deus te deu. Começa a crer nisso e andar conforme ela te dá. Ela te estimula a fazer. Isso afeta a nossa mente, isso reconstrói uma mente e a nossa mente é renovada em Cristo. A palavra ali renovada em Romanos 12:2 é transformada, é a palavra transfiguração. Igual Jesus se transfigurou no monte para os seus discípulos, os seus 3 discípulos, você é transformado.
física, mental e espiritualmente. Você é transformado, você é nova criatura. Isso transforma o seu ambiente, isso transforma a sua família, isso transforma suas finanças. E libere fé suficiente em cada fala. Para que eu faço? Como eu faço isso? Meditando mais naquilo que Deus falou. Porque aí o Espírito começa a me revelar. É por isso que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando Deus fala, ele tem fé e ele crê suficiente que essa palavra não vai voltar vazia. Ela vai construir algo. É por isso que nada do que ele diz deixa de acontecer, porque ele crê. Não é porque tem mística, magia na palavra de Deus, não. Ele crê naquilo e ele sabe como funciona a palavra. Então, tudo que ele fala vai acontecer. Não duvide que vai acontecer. É por isso que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, porque aquilo que ele falou, ele crê tanto, ele tem tanta certeza que vai acontecer. Agora, eu preciso entrar nessa sintonia do que ele crê, da palavra que ele libera. E quando eu começo a não duvidar do que ele falou e disso que já foi gerado em mim, disso que eu meditei, a saúde, eu gero o resultado pela fé eu gero o resultado que eu quero. Eu não apenas escuto o Pai dizer, eu falo o que o Pai diz. Como é que era a vida de Jesus? Ele dizia assim, eu faço tudo que ouço meu Pai fazer, eu faço tudo que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que meu Pai fala. Eu falo o que as Escrituras falam. E até hoje as pessoas se espantam com o que Jesus falou. Até hoje as pessoas não entendem certas coisas que Jesus falou. E eu quero repetir isso para você. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Aumenta a minha fé. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso meditar nesse livro, eu preciso declarar ele. Não pelo ler só. Eu preciso declarar para poder ouvir. Não pelo saber. Sabe as pessoas que decoraram a Bíblia e não têm resultados? Não é porque eu sei muito. Eu preciso crer. Isso precisa ser vida. E eu preciso ouvir isso. Eu preciso falar o que Deus diz. O que vai acontecer na sua vida essa semana? Eu estou te dando essa oportunidade agora de uns segundos para você declarar. Na minha vida vai acontecer uma das principais reuniões da minha vida. Vai acontecer um avanço na minha vida espiritual. Na minha família, os relacionamentos vão melhorar. Nas minhas finanças, eu vou alcançar números que eu ainda não alcancei. Eu gero isso agora. Porque a palavra de Deus diz que se eu buscar o reino de Deus, eu não tenho necessidade de nada. Tudo é suprido. A palavra diz que ele cuida dos seus mais do que cuida dos passarinhos que estão aí no campo e ele não deixa faltar nada. Ele diz que ele me oferece salvação e cura o tempo todo. E eu creio na cura na minha família. Ele diz que a praga nenhuma vai atingir a minha casa. E eu declaro, nenhuma praga. Ele diz que eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele diz que aquele que recebe a paz fica ali naquela casa. Eu recebo e essa paz vai ficar aqui. Ele diz que ele supre todas as necessidades, que ele me leva a águas mansas, que ele me leva aos pastos, ele me leva ao lugar de descanso, que ele me coloca numa mesa na presença dos meus inimigos. É isso que as Escrituras dizem. Que todas as coisas no mundo hoje, as boas, as ruins, concorrem para o bem da minha vida, porque eu amo a Deus. E ele diz também que nada, nem ninguém, nem potestade, nem principado, nem força, nada pode me separar do amor dele. Nem você. E eu oro agora aqui para que você receba essa verdade, seja cheio desse Espírito Santo e da revelação dessa palavra. Dessa palavra que se fez carne e esteve entre nós. E hoje ela vive dentro de você e ela quer ser manifesta. E a primeira maneira que ela manifesta é pela tua palavra, depois pelas suas atitudes. Amém. Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Declare a vida que há em você. Em nome de Jesus, eu oro para que essa revelação seja cada vez maior na sua vida. E que você escolha as palavras que vai dizer.
para cada pessoa, até para os teus inimigos. Por isso que a Bíblia diz ore por aqueles que te perseguem. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Quando eu faço isso, eu gero mais vida. E eu apago, eu destruo as trevas. Foi assim que Deus destruiu as trevas e afastou elas, gerando luz. Foi assim que o Filho destruiu o poder das trevas na terra, trazendo a luz para a terra. Mas ele diz que agora nós somos a luz. Você é a luz na sua casa, você é a luz na sua empresa, você é a luz na sua escola, onde você estiver. Eu declaro que venha essa consciência no teu interior, para que isso seja manifesto no teu exterior. Amém, gente. Deus te abençoe. Essa semana vai ser uma semana de muito avanço de conhecimento e de realizações de coisas. Então, fique atento, que Deus tem coisas muito maiores para a gente. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, Isa.